Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês as funções lógicas ou como a gente conhece, operadores lógicos aqui dentro do Google Sheets. Só para resumir, esses operadores lógicos a gente consegue usar eles dentro da função C e a gente consegue acrescentar mais de um teste lógico de quando a gente chama a nossa função. Então é uma aula para a gente entender um pouco mais sobre como que funcionam esses operadores e como que a gente aplica eles dentro da função C. É uma aula bem completa, então antes de a gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para motivar a gente a continuar fazendo conteúdos de planilhas, não só Google Sheets, mas Excel e as demais, gratuitamente aqui para vocês. Fechou? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como que funciona a função C, depois a gente vai aprender como que a gente usa separadamente o operador lógico e o operador lógico OR. Então, a gente vai começar aqui passando um pouco por cima na função C. Só lembrando que a gente já tem aula sobre isso aqui no canal, mas aí eu vou dar uma passada por cima para a gente conseguir acompanhar melhor essa aula. Repara aqui, na função C, o primeiro argumento aqui da nossa sintaxe é a expressão lógica, e a partir dela a gente consegue tirar um valor se verdadeiro ou se falso. Exemplificando melhor, eu vou clicar aqui na setinha, e na função C, a gente vai passar uma informação aqui para ele fazer esse teste lógico, basicamente essa condição. Ele vai ver se o valor está certo ou errado, retornando como verdadeiro ou falso. Se tiver verdadeiro, ele retorna o valor. E se não tiver, que aí vai dar como falso, ele retorna um outro valor que a gente consegue especificar. Eu vou usar um exemplo aqui, somente usando a nossa coluna de produtividade. Então, o que eu vou querer fazer aqui é que toda vez que a minha célula C2, então eu selecionei aqui a minha célula C2, sempre que ela for maior que ou igual o valor que está na minha célula G4. Eu vou só apertar o F4 porque eu consigo garantir que ele fique trancado na hora que eu for arrastar a minha função. E aí, beleza. O que ele basicamente está fazendo aqui é olhar se nessa minha C2 esse valor é realmente maior ou igual ao valor da minha G4. Se for, ele retorna verdadeiro, do contrário, como falso, e vai retornar então o valor que a gente especificar. Aqui no valor, se verdadeiro, eu posso colocar aqui um texto, como por exemplo, dentro da meta, igual a gente ensinou lá no nosso vídeo da função if. Ponto e vírgula se for falso, eu vou colocar aqui somente como fora. Como eu estou especificando o texto, eu preciso colocar entre aspas. Quando eu dou um Enter, eu aceito o preenchimento automático e ele já retornou aqui para a gente todo mundo que está dentro da nossa meta de produtividade e todo mundo que está fora da nossa meta de produtividade. Então ele vai fazer o teste lógico e retornar de acordo com aquilo que a gente especificou. E onde que entra a função lógica? Simplesmente aqui, onde a gente tem o nosso primeiro argumento, que é a expressão lógica. Só que para explicar melhor, a gente vai mostrar isso na prática. Então, primeiro, a gente vai aprender a diferença entre o operador lógico e o operador lógico OR. Quando eu coloco aqui igual e é somente a letra E mesmo, eu dou um tab e a gente consegue somente adicionar expressões lógicas. Então, ele vai fazer aquele teste lógico, igual a gente fez na função C, e ele vai retornar para a gente se aquilo é verdadeiro ou falso. Só que nesse caso, ele só vai retornar para a gente literalmente o texto verdadeiro, e se for o caso, o texto falso. Então, eu vou fazer aqui o teste novamente com produtividade e eu vou criar mais de uma expressão lógica. Então, eu selecionei aqui a minha célula onde tem a produtividade, se ela for maior que ou igual esta célula G4, ok? Apertei o F4 para trancar, ponto e vírgula, e eu vou criar mais uma, nesse caso para TMA. Como é um tempo médio de atendimento, o limite é 380, então tem que ser menor do que 380. Então, eu coloco aqui a minha célula do TMA menor que o valor que a gente tem aqui do TMA da H4 também trancada. Dou aqui um Enter, aceito o preenchimento e vamos entender por que ele retornou assim para a gente. Repara que aqui a Ana Beatriz do turno da manhã retornou para a gente como verdadeiro. Porque o que essa função E ela faz? Ela retorna verdadeiro se todos os argumentos fornecidos forem verdadeiros e falso se algum dos argumentos for logicamente falso. Em resumo, é o seguinte, essa função E ela só vai me retornar como verdadeiro se os dois testes lógicos que a gente criou, ou seja, as duas metas, baterem com o que está aqui. Então, precisa ser verdadeiro. Se um deles não for verdadeiro, se eu colocar aqui, por exemplo, um TMA maior, 400 e der um Enter, repara que automaticamente a Ana Beatriz já retorna como falso. Então, por mais que ela tenha entregue a produtividade dentro da nossa meta de produtividade, o TMA não foi entregue. Então, para retornar como verdadeiro, as duas
expressões lógicas precisam ser verdadeiras, então elas precisam estar corretas, e aí, do contrário, ele vai retornar para a gente como falso. Então a gente coloca aqui um TMA menor, ele mantém como verdadeiro. Se for um TMA maior, ele retorna para a gente como falso. E aí que entra a função OU, porque na função OU, como o próprio nome já diz, você só precisa que um dos testes lógicos retorne para a gente como verdadeiro. Então é literalmente um teste ou outro e não um teste e outro. Para exemplificar, a gente vai fazer aqui na prática. Então eu coloco igual ou aperto um tab e a gente vai colocar novamente as mesmas duas expressões que a gente fez lá na função e. Só lembrando para vocês que se vocês não quiserem criar aqui uma planilha do zero, vocês podem acessar essa aqui que tem um link na descrição. Vocês não podem editar a planilha, mas vocês podem abrir e fazer uma cópia, tá? Então você gera uma nova planilha e copia todos os dados que tem aqui e aí você consegue também usando essa base de dados pequenininha que eu fiz. Vamos montar aqui então a primeira expressão lógica para o OU. Então vou selecionar aqui a minha célula que tem a produtividade, se for maior que ou igual à minha célula onde eu tenho a meta. Então selecionei aqui se C2 for maior ou igual G4. Ponto e vírgula, o meu segundo teste lógico, que aparece aqui como expressão lógica, vai ser se o meu TMA for menor que a minha célula que tem a meta do TMA. Dou aqui um Enter, repara que ele me deu como verdadeiro. Eu vou dar os 2 cliques e ele já vai me dar a sugestão aqui do trancamento. E a gente já tem aqui o seguinte, repara que a gente tem muito mais verdadeiro do que falso. E por quê? Porque na função OU, a gente só precisa que um dos testes lógicos retorne para a gente como verdadeiro, para que ele realmente aqui em status deixe como verdadeiro. Então, por exemplo, aqui a Ana Beatriz ela tem 287, que é mais do que a produtividade, e menos do que o TMA que precisa. Se eu colocar aqui 450 para ela e der um Enter, vai continuar como verdadeiro, porque ele só precisa que somente um dos nossos testes retorne como verdadeiro. Agora a gente precisa aprender a como colocar isso dentro da nossa função C, e se você quiser, você pode também usar da função CES, só que lembrando que a função CES no Google Planilhas é escrito com IFS, que aí fica a função IFS. Eu coloco aqui então igual C, e a nossa expressão lógica, ao invés da gente criar um teste lógico, a gente vai chamar um operador lógico. Então no nosso caso, eu vou usar o exemplo aqui usando a função E, porque assim a gente vai ter com que as duas expressões lógicas retornem para a gente como verdadeiro, do contrário ele retorna como falso. Aperta um Tab e a gente vai criar então as nossas duas expressões lógicas. A gente vai repetir esse processo só mais uma vez para vocês entenderem o funcionamento. Então seleciono aqui a minha célula que tem a produtividade, se ela for maior ou igual ao valor que eu tenho aqui na meta, ponto e vírgula, a minha segunda expressão lógica vai ser se o meu TMA for menor do que o requerido, que aí é obrigatório que seja menor para retornar como verdadeiro para a gente. Fecho aqui os parênteses da nossa função e ponto e vírgula para a gente continuar montando a nossa função C. Daí eu vou abrir aspas e eu vou colocar aqui como, por exemplo, na meta, fecho aspas, ponto e vírgula, se retornar para a gente como falso, o que eu quero que apareça, e no nosso caso vai ser fora da meta, e não se esqueça de usar as aspas para você conseguir especificar que é um texto. Se tiver esse texto na célula, você pode selecionar a célula que tem esse texto sem a necessidade de aspas. Fechei aqui os parênteses da minha função, vou dar um Enter, e agora a gente vai arrastar essa função, aceitando esse trancamento aqui, sugerido pelo Google Planilhas. Então eu aceito a sugestão e repara que a gente tem aqui mais pessoas fora da meta. E por quê? Porque na função E, as duas expressões lógicas precisam retornar para a gente dentro daquela meta. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, o Lucas Oliveira, que ele está como fora da meta. Então ele está dentro do TMA, está menor do que é o requerido, só que a produtividade dele está baixa. Só para exemplificar para vocês, se eu colocar aqui 151, que aí já é uma a mais a nossa produtividade, e eu dou um Enter, automaticamente ele entra na meta. Se fosse na função OU, então eu vou trocar aqui de E para OU, dou um Tab, dou um Enter, e agora eu vou arrastar essa minha função, e a gente tem mais pessoas na meta do que fora da meta. Então a gente só tem aqui 2 nomes que estão como fora da meta, porque na função OU a gente só precisa que seja um. É importante que vocês façam esse teste aqui usando a função C e também a função CES, assim você consegue aplicar ali diversos testes lógicos e você consegue praticar essas duas funções.
Lembrando que a função C e também a função Cs, que é a nossa função ifs, a gente ensina do zero lá no nosso curso de Google Planilhas. E aí, se você quiser um curso um pouco mais estruturado, tem um link na descrição e no comentário fixado, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês também outras 2 sugestões bem bacanas aqui de aula. Na esquerda vocês vão ver uma videoaula sobre a função ifs para você conseguir criar uma função C dentro de C, só que sem precisar aninhar. E do outro lado, uma aula sobre inteligência artificial para planilhas. Então, por hora é isso e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.